Gente, vamos continuar fazendo um alerta aqui, que nós estamos no mês de setembro e é um período dedicado na área da saúde para tratar de um tema muito importante que é a saúde mental. Esse é considerado o Setembro Amarelo de combate ao suicídio, um assunto delicado e que pode começar com uma ansiedade, uma depressão e chegar numa situação mais grave. E essa é causa também de afastamento do trabalho, ansiedade, depressão. Então a gente está aqui ao vivo no estúdio com o psiquiatra, Dr. Rodrigo Eustáquio, que veio falar do assunto com a gente. Tudo bem, doutor? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Isabela. É um assunto assim delicado, às vezes é pesado, né? Eu sei que o pessoal está em casa, chegou cansado do trabalho, mas a gente tem que falar, né, doutor? Porque tem muita gente que está com uma ansiedade, está começando uma depressão. Como que a gente consegue enxergar esse quadro na pessoa para dar esse encaminhamento de ajuda? Exatamente, Isabela. Esse é um assunto muito importante, né, para ser falado, para reduzir os estigmas, né, em relação aos transtornos mentais, né? E muitas vezes os sintomas eles começam de uma forma que acaba sendo pouco perceptível para as pessoas que estão ao entorno, né? E até mesmo, às vezes, para o próprio paciente, né? Ele começa a achar que pode ser uma fraqueza, falta de Deus, né? Falta de fé, né? De que não é capaz, e tudo isso só aumenta os estigmas, e não é nada disso, né? Muitas vezes a pessoa está com o início de sintomas ansiosos, depressivos, que tem que ser abordados da forma mais precoce possível para que não se evolua para um caso mais grave. Como que a gente pode perceber os sintomas, os sinais, a pessoa, eu tô ansiosa, eu tô muito triste, como que a gente enxerga isso no outro? Então, a ansiedade e a tristeza são sentimentos naturais do ser humano, porém, quando esses sintomas, esses sentimentos, eles estão exacerbados, estão desproporcionais aos fatos, a gente fala que a pessoa pode estar com um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo, né? Então, a ansiedade, a pessoa começa a ter uma ruminação do pensamento catastrófico, né? Um excesso de pensamentos negativos, catastróficos em relação ao futuro, sintomas psicossomáticos, que são aqueles que manifestam no corpo, palpitação, taquicardia, sofrio, náusea, vômito, diarreia, dor de cabeça, né? Às vezes acha até que comeu alguma coisa, mas pode não ser. As pessoas pensam muitas coisas antes, né, de procurar o atendimento, né? Então, em relação ao quadro depressivo, por exemplo, né, uma queda no rendimento acadêmico, quando a gente está falando de crianças, adolescentes, né, uma queda na produtividade, quando a gente está falando dos adultos, uma alteração do sono, né, uma alteração do apetite, tudo isso aí são sinais, sintomas precoces, né, de um quadro de um transtorno de humor. Gente, isso é muito comum, tá? No Brasil, pode colocar a primeira tela aqui, são 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais, isso em 2024, e esse foi o maior número de afastamentos por ansiedade nos últimos 10 anos. Aí, gente, tem esse número também mundial. No mundo, a OMS tem uma estimativa de 1 bilhão de pessoas que convivem com problemas de saúde mental. E tem a questão do orçamento, né? Que tem poucos profissionais para atender essa quantidade de pessoas. Então, assim, é um problema muito comum. E como que a gente consegue uma ajuda, um tratamento para chegar a um psiquiatra e fazer um tratamento adequado? Nós sabemos, Isabela, que nós temos uma demanda reprimida muito grande de pessoas que necessitam, né, ter acesso ao tratamento de saúde mental e não têm, né? Então, muitas vezes, as pessoas não vão encontrar um serviço especializado em saúde mental, ou ambulatório de psiquiatria ou psicologia. Muitas vezes vão conseguir ter esse acesso ao tratamento na unidade da saúde da família, por exemplo, né? Mas aí nós temos também os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, os ambulatórios especializados, tanto de psiquiatria e psicologia, né? Então é importante que a pessoa, sabendo, né, de que está passando, dos sintomas, tendo essa informação, e os familiares também, né, de tentar incentivar a pessoa a procurar o atendimento o quanto antes, né? Só para a gente encerrar, doutor, muitas vezes a pessoa fala, eu não vou tomar remédio, que tem esse estigma também, vou ficar, viciado no remédio. Não é assim, né? Muitas vezes a pessoa tem medo de ir ao psiquiatra, com medo de ficar dopado, né, ou dependente de um remédio. Mas, na realidade, essas pessoas que ficam muitas vezes dependentes de um medicamento são aquelas que não fazem um tratamento adequado, né? Quando a pessoa precisa de um tratamento, ela deve buscar, sim, a orientação de um profissional para que ela tenha acesso ao medicamento correto, né? E esses sintomas reduzam da forma mais precoce possível, né? Então, existem medicamentos adequados e, muitas vezes, o tratamento ele pode ser temporário, né? Então, alguns casos que a gente sabe que a pessoa tem um quadro muito recorrente, muito grave, pode ter que se usar por um tempo maior, né? Então, a pessoa que vai ao psiquiatra,
ela vai ter o medicamento mais adequado para melhorar a qualidade de vida dela. E não para ficar dependente ou dopado por causa de um remédio. Perfeito. E além do medicamento, tem atividade física, Sim, né? as formas de prevenir, né, os sintomas, transtornos mentais e prevenir que eles piorem, né, é a atividade física regular, aeróbica, ter uma boa alimentação, ter um compromisso com o lazer, não privar as noites de sono, tentar organizar o tempo, tudo isso são os hábitos de vida saudáveis. Né? É um pacote. É um pacote. Então fica aí o alerta para você. Muito obrigada, doutor, pela sua Eu agradeço a entrevista. gentileza.